Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre os astecas, né? Um desses impérios que existiram aqui no continente americano antes da chegada dos europeus, né? No período que a gente conhece como período pré-colombiano, ou seja, antes da chegada de Colombo. Dentro desse período existiram aqui na América vários povos, várias comunidades, várias civilizações. Mas existiram apenas 3 grandes impérios, né? O Império Azteca, o Império Maia e o Império Inca. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Império Azteca. Só lembrando, né, só frisando que os aspectos que a gente vai trabalhar aqui são aspectos que existiram nessa sociedade durante esse período pré-colombiano, ou seja, antes do contato com os europeus. Na verdade, aquilo que a gente chama de astecas são povos, né, que saíram ali da região da cidade de Aztlán, no norte do México, e foram buscar condições de vida melhores em outra região. Cada um desses povos que saiu de lá dessa cidade se dava um nome diferente, né? E um desses povos que mais na frente viria a fundar o Império Azteca eram os mexicas. Esses povos eles eram nômades, ou seja, eles não se fixavam em um lugar só. Eles sempre estavam precisando procurar um lugar com condições de sobrevivência melhores, né? Seja a presença de mais chuvas ou de animais para poderem caçar, enfim. Quando eles começaram a encontrar dificuldades para a sobrevivência deles lá no norte do México, eles tiveram que sair de lá e marcharam, né, rumo ao sul, buscando melhores condições para a sobrevivência deles. Eles eram povos muito religiosos, esses mexicas. Então, quando eles saíram de lá do norte do México, eles receberam um sinal, né, dos deuses deles, falando que eles iam receber uma terra para eles poderem construir uma cidade. Essa terra seria no meio de muita água e eles saberiam que tinham chegado na terra quando eles encontrassem nesse lugar um cacto e em cima do cacto tivesse uma águia comendo uma serpente. Esse sinal dado aos mexicas, inclusive, é o símbolo que a gente encontra na bandeira do México atual. Eles encontraram esse tal desse lugar, né? Era uma ilha no meio do lago Texcoco, lá no Planalto Central do México. Só que quando eles chegaram lá, já tinha gente lá. Ou seja, eles foram nominados por essas pessoas que já existiam lá. Eles tiveram que construir ilhas artificiais, né, dentro desse lago para poderem viver ao redor de uma grande ilha central. E a junção, né, dessas ilhas artificiais que a gente chama de chinampas, a junção dessas chinampas com a ilha central deu na cidade de Tenochtitlan. Os mexicas eles passaram aproximadamente um século sendo dominados por esses povos, né, que já existiam lá. Aqui a gente pode ver como era mais ou menos a estrutura das chinampas, né, das ilhas artificiais, esses quadradinhos ali no meio do lago. Enfim, no decorrer desse tempo, né, desse século de dominação, os mexicas eles acabaram se desenvolvendo, eles acabaram evoluindo e acabaram constituindo uma sociedade bem complexa quando eles se juntaram com mais outros 2 povos que também saíram lá da cidade de Aztlán e foram dominados por esses povos que existiam nesse lago. Eles acabaram tendo que formar uma aliança entre eles, né, para poderem desenvolver essa sociedade. Por fim, eles acabaram dominando os povos que estavam dominando eles. Não só esses povos, mas também povos de regiões vizinhas. E com isso, nasceu o grande Império Azteca. A sua política era centralizada e monárquica, ou seja, todo o poder do território azteca estava concentrado na mão de uma pessoa só, de um governante só. A gente pode ver aqui no mapa do lado
onde está mais ou menos a posição geográfica de cada império. A gente tem o Império Azteca lá em cima, ó, lá na região do México. Mais abaixo a gente tem o Império Maia, pegando também um pouquinho do México, só que pegando mais a América Central. E embaixo a gente tem o Império Inca, ali mais ou menos na região do Peru. A sociedade asteca era rigidamente dividida em camadas sociais, ou seja, era uma sociedade estratificada. O que é uma sociedade estratificada? Lembrem disso. É uma sociedade dividida em estratos sociais, ou seja, em camadas sociais. A sociedade asteca era dividida em 5 camadas. A primeira delas era a camada da nobreza, né? O monarca, governante, os chefes militares e os chefes religiosos. A camada mais abaixo era a camada dos negociantes. Só eles podiam chegar, né, a regiões mais distantes para vender os seus produtos. E quando eles voltavam, eles sempre traziam coisas bem legais, tipo pedras preciosas, peles de animais, plumas, aves, enfim. Só que o interessante é que mesmo que o Império Azteca tivesse muito contato com o ouro, com metais preciosos ali no território deles, a moeda que eles utilizavam como troca, para troca, né, eram as sementes de cacau. Na camada abaixo dos grandes negociantes, a gente tem a camada dos artesãos. Era um grupo numeroso e muito respeitado, responsável pela confecção das roupas, dos enfeites, do soberano e da nobreza, assim também como dos objetos religiosos. A camada mais abaixo é a camada dos camponeses. Eles cultivavam as terras que eram cedidas pelos nobres. Ali eles plantavam milho, feijão, abóbora, tomate, batata, enfim. Na época, né, nas épocas quando o trabalho dele estava menor, quando as condições não estavam tão propícias ao plantio, eles tinham que trabalhar também nas construções públicas da cidade. E na última camada, a gente tem a camada dos escravizados. Eram, na maioria, indigentes, prisioneiros de guerra, né? Os astecas eram ótimos guerreiros, então quando eles iam para a guerra com outros povos, eles traziam prisioneiros de guerra. E esses prisioneiros viravam escravizados. E a gente também tinha os escravizados, que eram as pessoas que não conseguiam pagar as suas dívidas. Então acabavam virando escravizados por dívida. A economia asteca é baseada na agricultura, só que não é só na agricultura, a gente também tem o comércio e o artesanato, né? Eles eram tão importantes quanto. Além disso, como os astecas dominavam regiões vizinhas também, eles recebiam impostos dessas regiões vizinhas, que eram periodicamente pagos. E graças a essas riquezas, Tenochtitlan, lá vocês lembram que é aquela cidade que nasceu da junção das Chinampas com a Ilha Central, Tenochtitlan passou por profundas reformas urbanas, né, como a abertura de canais fluviais para navegação, canais para transporte de água potável para dentro da cidade, além também da construção dos grandes templos e pirâmides, que eram voltados também para a questão da religião. A cidade de Tenochtitlan era gigantesca. Engraçado a gente pensar uma cidade tão grande assim antes da chegada dos europeus, mas ela era enorme. Todo o Império Azteca tinha cerca de 15 milhões de pessoas, mais ou menos, mas só na cidade de Tenochtitlan tinha cerca de 200 mil pessoas, 200 mil habitantes. Isso era quase 5 vezes maior do que a própria Londres, né? A maior cidade europeia da época. Aqui a gente tem uma visão mais ou menos de como era a organização na Ilha Central, né? A gente tem as pirâmides voltadas aos deuses, enfim, era uma cidade muito desenvolvida, era um império realmente magnífico.
A educação asteca, vocês acham que só a gente tem escola? Que a escola é uma criação nova? Não. Os astecas também tinham um sistema de escola. E para eles era muito importante o acesso à educação, né? Praticamente todas as crianças estudavam. E a vida escolar era uma das formas pelas quais os alunos aprendiam não só os valores religiosos, mas também os valores morais da sociedade deles, né? Os professores, eles ensinavam a ter uma preocupação com o bem-estar da comunidade como um todo. Para os astecas, as aulas tinham como objetivo transformar os jovens em excelentes súditos, evitar que eles vivessem na ociosidade, ou seja, na preguiça, e treiná-los para a guerra, principalmente para a guerra. Lembrando que os astecas eram ótimos guerreiros. A gente tinha 2 tipos de escola. As calmecaques, que eram escolas voltadas só para os filhos dos nobres, né? Que lá eles estudavam, né, para se tornarem sacerdotes ou então altos funcionários do governo. Eles recebiam aula de poesia, de astrologia, aprendiam sobre o ciclo do calendário, tinham aula sobre interpretação dos sonhos, enfim. E nós tínhamos também as teopocicales. Perdão, não sei falar a língua asteca, então não sei falar esse nome aqui, não sei falar nahuatl. Nas teopocicales, né, que eram instituições voltadas ao resto dos jovens, que não faziam parte da nobreza, eles estudavam, na grande maioria, coisas voltadas para a questão militar. Mesmo que os alunos nas teopocicales tivessem aulas de religião, de canto, de dança, enfim, a maior parte do tempo era dedicado mesmo só a aprender sobre o uso das armas, lutas e assimilar a disciplina militar. Por fim, a gente tem a religião asteca. Aqui a gente pode ver um sacrifício, né? Porque os astecas são muito conhecidos pelos seus sacrifícios. Eles eram altamente religiosos. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que a cidade deles meio que nasceu de um sinal dado pelos deuses? Eles eram altamente religiosos. E a religião ela desempenhava um papel primordial no dia a dia da população. Tudo estava voltado para a religião. Primeiro que os deuses deles eram diretamente, na verdade, ligados à questão da natureza. Então, eles precisavam que os deuses tivessem sempre agradados, né, para ter chuva, para ter plantação, para ter, enfim. Eles acreditavam em diversos deuses, ou seja, eles eram politeístas. Para eles, esses deuses eles só praticavam coisas boas quando eles recebiam presentes e principalmente quando eram homenageados. Por isso que eles praticavam vários sacrifícios, né? Principalmente os sacrifícios humanos. Todos os anos, cerca de 10.000 a 20.000 pessoas eram mortas nesses sacrifícios, né? Em cima daquelas pirâmides. Lembra das pirâmides que faziam parte da cidade? Geralmente, aquelas pirâmides serviam para os sacrifícios. Então, é muito importante que a gente estude sobre o Império Azteca, porque, não só sobre o Império Azteca, sobre todos os impérios que existiram no continente americano antes da chegada dos europeus, para que a gente possa entender como tudo isso era gigantesco antes da chegada deles, né? Como já existia um mundo inteiro desenvolvido aqui na América, para que a gente tire da cabeça, né, essa ideia de que a civilização só começou a prosperar na América com a chegada dos europeus. E não, antes a gente tinha toda uma cultura, uma civilização já desenvolvida, ciência, escolas, enfim. Já existia um mundo já bem desenvolvido antes da chegada desses europeus aqui na América.